E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco, né, sobre este assunto. Jesus Cristo como o único mediador, né, entre Deus e os homens. Como a gente precisa entender, né, essa questão? A gente vê sempre, né, o comentário, né, dos protestantes dizer: não, eu aceitei Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Eles têm esse modo de falar, né? Eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Será que o católico não aceita Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Vamos ver nesse vídeo. O católico, né, ele aceita sim Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que a Igreja Católica ensina é o que está nas Sagradas Escrituras. Não há concorrente com Jesus Cristo, né? Nossa Senhora, os santos, não são concorrentes com Cristo, como os protestantes imaginam, né, e entendem, né, erradamente. Essa questão da intercessão, né, dessa mediação de Nossa Senhora e dessa intercessão, né, dos santos. Quando o apóstolo Paulo diz não há, né, um mediador entre Deus e os homens, a não ser o Cristo Jesus, ele quis dizer isso, que não há uma concorrência, não há um concorrente com ele. Nossa Senhora não disputa com Jesus Cristo, né, uma concorrência. Nenhum santos disputa com Jesus Cristo, não há concorrente. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Porém, aqueles que estão em comunhão com Cristo, aqueles que estão, né, na intimidade com Cristo, ele se torna um outro Cristo. Ele se torna um outro mediador, um outro, né, intercessor. Não pelas próprias forças, mas pelas forças, né, de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. E a gente vê isso claramente, né, nas Sagradas Escrituras. Então essa dificuldade do protestante não querer entender a fé católica é uma dificuldade, né? É uma cegueira realmente, né, natural, que a pessoa não consegue perceber, ou é uma malícia de não querer perceber, né? Porque quem está unido a Cristo, como diz no apóstolo Paulo, a ideia é que a gente se torne adulto, né, à estatura de Cristo, ou seja, se tornar um outro Cristo, não pelas próprias forças, repito, né, mas pelos méritos de Cristo. Então, é dessa maneira que o católico entende a intercessão, né, a mediação de Nossa Senhora e a intercessão, né, e a mediação dos santos, que não é pelas forças deles, né, de Nossa Senhora, dos santos, não é pela sua própria força que o católico entende, que eles têm a sua mediação, né, a sua intercessão, mas sim pelas forças de Cristo. E como eu falei, né, nas Sagradas Escrituras, a gente encontra várias passagens sagradas mostrando essa fé católica. Vamos ver. Em Atos, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 ao 15, diz que os apóstolos fizeram muitos prodígios e milagres. Foram feitos muitos prodígios e milagres, né, pelas mãos dos apóstolos. No versículo 15, né, de Atos 5, diz que as pessoas levavam os doentes, levavam aqueles que tinham espíritos maus, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse em alguns deles. Veja a fé deles, né? É uma fé católica. Levavam os doentes, os que estavam atormentados por maus espíritos, né, e colocavam ali na praça para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse em alguns deles. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, né, o versículo 11 e o 12, vai dizer que Deus realizou muitos milagres pelas mãos do apóstolo Paulo. Olha, Deus realizou muitos milagres e prodígios, né, pelas mãos do apóstolo Paulo. Ou seja, né, a ponto de o lenço, o avental que era tocado na pele de Paulo, do apóstolo Paulo, era levado e aplicado sobre os doentes, e aquelas pessoas eram curadas. Os maus espíritos, né, eram expulsos. Vejam, o lenço que era tocado na pele do apóstolo Paulo. Ou seja, aquilo que a gente vê acontecer com os santos, as relíquias dos santos, né? Um pedaço, né, do osso, um pedaço da roupa, um cabelo, uma relíquia de um santo. Por isso que a fé católica, ela tem fundamento bíblico, né? Porque, veja, o lenço que tocou a pele do apóstolo Paulo curava as doenças e expulsava maus espíritos. Eram, né, colocados doentes e os que eram atormentados por maus espíritos, para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse, né, em alguns deles. Veja aí a fé católica. Alguém diz, mas não é só pelo nome de Cristo
que expulsa demônio, que a doença deixa, né, aquele doente, não é só pelo nome de Cristo. Nessas passagens que eu estou mostrando para você, a gente vê a doença saindo com o lenço que tocou a pele de Paulo. A gente vê esse lenço, esse avental, né, expulsando maus espíritos. A gente vê a sombra de Pedro, as pessoas sendo amontoadas para, pelo menos, a sombra de Pedro tocar algum deles, para trazer ali, né, a cura e a expulsão do mau espírito. Veja, isso é a fé católica. Isso é a fé católica. Isso que acontece com os santos, com Nossa Senhora. Quando a gente diz assim, tal milagre foi atribuído à intercessão dos santos, à intercessão de Nossa Senhora. Aí algum irmão protestante vai dizer, não, mas só quem cura, só quem faz essas coisas é Jesus Cristo. Sim, né, só quem faz é Jesus Cristo. O suor de Paulo, né, tocado ali naquele lenço, sem Jesus Cristo, era um suor comum. A sombra de Pedro, sem Jesus Cristo, era uma sombra comum. A intercessão de Nossa Senhora, a intercessão dos santos, sem Jesus Cristo, não tem eficácia. Seria uma intercessão comum, de uma pessoa comum. Mas, por eles estar unidos a Cristo, por eles estar em comunhão com Cristo, a força de Cristo age neles. Veja, sem Cristo, a sombra de Pedro, o suor de Paulo, esse pano que tocou a pele de Paulo, não tinha autoridade nenhuma para expulsar demônios. Então a gente vê aí que aqueles apóstolos, por estar em comunhão com Cristo, eles se tornaram um outro Cristo, se tornaram um outro mediador, um outro, né, intercessor. A gente vê isso claramente nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, né, como eu já falei, né, em Efésios 4:13, Paulo diz que a gente precisa, né, crescer na fé até chegar à estatura de Cristo, ou seja, até se tornar um outro Cristo para esse mundo. Não é isso que a mensagem nos fala? Que a gente se torne um outro Cristo para esse mundo. E quando, né, alguém se torna um outro Cristo, é lógico que dali vai sair, né, mais um a ser canal de bênção, canal de milagres e prodígios, por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, e não por causa própria. Como eu já falei, né, Paulo e Pedro e os apóstolos só fizeram grandes prodígios e milagres porque por causa de Cristo, por causa do poder de Cristo. Então a ideia de dizer não aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e desprezar os apóstolos, era uma ideia protestante, né, muito errada. Porque Cristo age dessa maneira. Aquele que entrou em comunhão com Cristo se torna um outro Cristo. É canal também de bênçãos e de milagre, não por conta própria. É só querer entender que a pessoa consegue, não é tão difícil. As pessoas, né, os santos, que é atribuído milagres por intercessão de algum santo, não é por força própria do santo, mas sim de Jesus Cristo. Então quando a gente recorre, né, quando o católico recorre a Nossa Senhora, recorre à intercessão de algum santo, está recorrendo ao próprio Cristo, porque aquele santo, Nossa Senhora, assim como Pedro e Paulo, por si mesmo, é comum, é uma pessoa comum, mas por eles estar em comunhão com Cristo, é que a coisa acontece. Então é isso que o protestante precisa entender. Mas alguns protestantes podem questionar o seguinte, mas Paulo e Pedro fizeram isso, né, em vida, quando eles estavam em vida. Porém, em Romanos 8:38, o apóstolo Paulo vai dizer que quem é que nos separa do amor de Deus? A morte não nos separa do amor de Deus. Ele vai dizer lá em Romanos 8:38 que nem a morte, nem a profundidade, nem a distância, nada, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus. Então, a morte desses santos não extingue essa intercessão, não extingue essa comunhão, né, esse laço de comunhão. Não extingue, como pensam os protestantes. Nem os anjos, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, a gente entende na fé católica que a morte não nos separa do amor de Deus. Então, essa intercessão, essa comunhão dos santos, ela continua mais forte ainda. Ela não é interrompida quando um santo morre. Quando, né, alguém morre na santidade e um milagre é atribuído à sua intercessão, é isso que nós católicos, né, cremos, que a morte não extingue essa comunhão, essa intercessão, a morte não extingue. E a gente vê também, para finalizar o vídeo, né, a gente vê também o próprio Jesus Cristo falar, lá em João 16, o versículo 26, né, e o versículo 27, o próprio Cristo vai dizer isso, que naquele dia pedirei ao meu Pai, né, em meu nome. Jesus vai dizer assim, e Jesus diz assim, eu não digo que vou interceder por vós. Por quê? Porque o Pai já vos conhece.
sabe que vocês creram em mim, sabe que vocês creram que eu vim do Pai. Então, Jesus Cristo está dizendo aqui que a intercessão dele para os santos, para esses, a intercessão dele já terá chegado, né, à plenitude. Ou seja, na vida dos santos, a intercessão de Cristo já chegou, né, à plenitude. Que Jesus Cristo chega a dizer isso: vocês vão pedir a meu Pai em meu nome, e eu não digo que vou interceder, que vou pedir ao Pai. Por quê? O próprio Pai já vos conhece, porque vocês me amaram e vocês creram que eu vim do Pai. Então, essa intercessão de Cristo já terá atingido, né, a plenitude na vida desses santos. Ou seja, é o caso de Paulo, é o caso de Pedro, é o caso de Maria e dos santos. Veja, Deus realizou muitos prodígios e milagres pelas mãos dos apóstolos, diz a Sagrada Escritura. Deus realizou milagres, né, extraordinários pelas mãos de Paulo. Veja, né, alguém pode dizer: não, mas os milagres foram feitos por causa de Jesus Cristo. Sim, é isso que a gente crê. Os milagres foram feitos por causa de Jesus Cristo. Mas o texto diz, né, que Deus realizou milagres pelas mãos dos apóstolos. Quando, né, um católico afirma ter alcançado, né, um milagre pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos de algum santo, aí vem aquela ignorância protestante, né? Ah, mas eles não podem nada, só quem pode fazer é Jesus Cristo. É o que a gente está dizendo. Só Jesus Cristo pode fazer. Mas por eles estar em comunhão com Cristo, como Paulo e Pedro, eles foram usados como canal de graça. É isso que a pessoa precisa entender. Não é mérito deles próprios, mas o mérito é de Cristo. Eles se tornaram, né, um outro Cristo. E nesse caso, não há concorrência. Jamais um santo ou Nossa Senhora, jamais Pedro e Paulo estaria aqui concorrendo com Cristo. Jamais eles estariam concorrendo com Cristo. Foi isso que aconteceu com os protestantes. Eles ficaram cheios de soberbas, cheios de vaidade, e fundaram seu próprio altar. Aí sim, aí é condenado pela Sagrada Escritura, porque aí ele está concorrendo com Cristo. Edir Macedo concorre com Cristo, concorre com a Igreja de Cristo. Esses outros fundadores, né, R.R. Soares, o Valdomiro Santiago, o Agenor, todos esses protestantes que fundaram a sua própria igreja, eles estão concorrendo com a Igreja de Cristo. Veja a grande diferença. Só há um intercessor entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus. E isso está na Igreja Católica, está no único altar. Porque tudo que está na Igreja Católica, fundada por Cristo, todos os santos e santas, a mãe de Cristo, toda essa família de Cristo, ela se torna um outro Cristo, um outro intercessor. A ponto de um lenço, né, a ponto de uma relíquia de um santo, Deus, né, operar milagres. Por quê? Porque aquele santo, aquela santa, está em comunhão plena com nosso Senhor Jesus Cristo. Como Jesus Cristo falou, né? Vão pedir, né, em meu nome, e eu não digo que vou interceder por vós, porque vós me amastes e credes que eu vim do Pai. Totalmente diferente do protestantismo, que eles fundaram o seu próprio altar para concorrer com a Igreja de Cristo, como fez, né, o rei Jeroboão. Confira lá em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26, né, ao 33, você vai encontrar essa rebelião, né, de Jeroboão, do rei Jeroboão. Ele fez, ele fez 2 altares, criou 2 bezerros de ouro para impedir o povo de ir para a casa de Deus. É isso que o protestante faz. Então, isso é o quê? É uma concorrência. Concorrer com a Igreja de Cristo, concorrer com o altar de Cristo. E daí, Deus condena essa atitude. Deus condena essa atitude de concorrência. É isso que o apóstolo Paulo está afirmando, que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é o Cristo Jesus, que não há concorrente. Então essa concorrência que a gente vê desde as Sagradas Escrituras, no caso do rei Jeroboão, no caso de outros reis, no caso do bando de Coré, é essa concorrência que a Bíblia condena. E é o que a gente vê hoje em dia nos fundadores de altares. A gente vê essa concorrência, essa ganância, né, para concorrer com a Igreja de Cristo. Por mais que eles se perneiem e digam que estão certos, mas não tem um versículo bíblico, né, que aprove essa atitude do homem fundar o seu próprio altar e se fazer de Cristo e se colocar no lugar de Deus. Beleza, meus irmãos? Então é dessa maneira que a gente entende a fé católica. E como está em Romanos, né, 8, versículo 38, que a morte não extingue essa comunhão. A morte não nos separa do amor de Deus. Então essa é a beleza da fé católica que a gente vê em todas as Sagradas Escrituras. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo sobre Cristo ser o único mediador
e afirmar que nós católicos aceitamos Jesus Cristo, né, como nosso único e suficiente Salvador. A gente aceitamos claramente, perfeitamente, quando a gente abraça toda a família de Cristo, como Pedro e Paulo e os apóstolos, né, e tantos santos e santas de Deus, que Deus opera grandes prodígios e milagres pelas mãos desses santos. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário. Muito obrigado e fique com Deus.